O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curar doenças, enviou-os a proclamar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai ali, e daí é o que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela casa, sacudi a poeira dos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorreram os povoados, anunciando a boa nova, fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, todos aqueles que estão em sintonia conosco nos seus lares, de uma maneira especial as pessoas enfermas, doentes, que talvez o único meio, recurso de poder participar da missa, devido à enfermidade, impossibilidade física de se locomover, participam com a liturgia, assistindo a missa em casa e através dos meios de comunicação, né? A eles também as nossas orações e as preces da comunidade. Nessa noite nós vemos o Santo Evangelho, onde Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade, para que em nome dele, pudessem expulsar os demônios e curar todas as doenças. E também enviou-os para proclamar a boa nova do reino de Deus. E pediu que eles confiassem na providência de Deus, que não se preocupassem. Por isso diz: não leveis nada para o caminho, porque o trabalhador é digno, merece seu salário. No sentido, aonde vocês forem, vocês serão acolhidos. Na casa que vocês entrarem, comei daquilo que vos oferecerem, e ficai ali. E também alertou: muitos lugares vocês não serão bem-vindos, muitos lugares vocês não serão recebidos, vocês serão hostilizados, vocês serão desprezados. Muitas pessoas não ouvirão a palavra de vocês, como de fato nós sabemos. Jesus nunca em nenhum momento disse que seria fácil ser cristão. Nunca a Igreja Católica nunca ensinou, muito pelo contrário, né? A nossa igreja é a igreja da cruz. Aliás, a cruz, foi Jesus Cristo que carregou a cruz. Então o caminho do cristão, se foi assim com os 12 apóstolos, né? Disse: olha, vou enviar vocês. Lembra aquela passagem? Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Todo mundo sabe que a ovelha, na presença do lobo, ela se sente desconfortável. E a imagem que Jesus, quando enviou, Jesus nunca enganou ninguém. Ele sempre foi muito claro e objetivo, né? Disse aos seus apóstolos: vocês estão felizes, está ao meu lado, né? Eles ficavam felizes, mas eu chamo vocês para carregar a cruz. Quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Quem quiser me seguir, saiba que vai ter que também carregar a cruz. Por isso, o Evangelho de hoje: eu vos envio, dou-lhes, vocês têm poder para curar, para expulsar demônios, para pregar em meu nome, vocês farão grandes obras, porque esse poder foi Cristo que deu à igreja e aos seus pastores. Não é fruto de concessão de autoridade humana.
Foi o próprio Deus que deu esse poder a quem ele escolheu e a quem ele consagrou. Ide em meu nome. E se em algum lugar vocês não for recebidos, não se preocupe. Disse: sacudi a poeira do pé, como protesto contra aquela casa, aquela cidade ou aquela comunidade que não vos acolheu, para que saibam pelo menos que ali foi enviado um profeta. Se eles vos ouvirem, louvado seja Deus. Se ele não os ouvires, não ouvirem vocês, não ouvirem a pregação de vocês, sacudir a poeira, reagir, não precisa brigar, né? Mas saibam que Deus enviou profetas, mas vocês não quiseram ouvir os profetas. Então esse sacudir a poeira seria como um protesto. Olha, nós viemos em nome de Deus, viemos para anunciar. Nós sabemos na história que nem todos os grandes profetas não foram muito bem aceitos, né? Porque o profeta, quem é o profeta? O profeta, ele anuncia e denuncia. O profeta é aquele que coloca o dedo nas feridas, e muitas vezes a gente não gosta que coloque o dedo na ferida. Só que o bom médico, quando ele coloca o dedo na ferida, não é para machucar. Quando ele coloca o dedo na ferida, é para curar. E se aquela ferida não for colocada o dedo, o curativo, ela tende a se complicar. Claro que talvez no primeiro momento, assim, a correção, às vezes ela dói, às vezes a gente não aceita, não gosta, né? Mas Jesus disse: ide em meu nome, vocês anunciem e denunciem. Falem a verdade. Nem todos os lugares vocês serão bem-vindos, e de fato não foram, né? Nós sabemos muito bem como que terminou a vida dos 12. E eles foram para levar a palavra de Deus, não foram para levar besteira nenhuma. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eles anunciaram a palavra de Deus e denunciaram as coisas que precisavam naquela época, como hoje. Essa missão hoje ela está presente na vida. É a missão dos padres, dos batizados, de cada um de vocês também, da igreja. Essa é a natureza da igreja. A igreja católica, ela existe para evangelizar. Essa é a natureza da igreja e não outra. Jesus instituiu a igreja para evangelizar. Ponto. Essa é a essência, esse é o DNA, essa é a natureza da igreja. Ide e evangelizai. A missão que outrora Jesus confiou aos seus 12, aos discípulos, aos 72, e que continua hoje no ano de 2023, setembro de 2023, Cascavel, Arquidiocese de Cascavel, bairro Consolata, Brasília. É a missão que foi dada a todos vocês, a mim, padre, como sacerdote consagrado de Deus, com a autoridade e o poder que Deus deu aos seus legítimos pastores, e que não é concessão de nenhuma autoridade humana, seja ela quem for, e que deu a todo batizado para anunciar em nome dele: ide pelo mundo inteiro. Missão dos batizados, não é verdade? Não foi isso que nós aprendemos da igreja no dia em que nós fomos batizados? Que na medida que a gente vai crescendo e amadurecendo na fé, fortalecido pelos sacramentos, a Eucaristia, o pão da vida, que nutre e alimenta, o crisma, né? O sacramento da maturidade cristã, depois aqueles que constituíram família pelo sacramento do matrimônio, de ser no mundo sal da terra e luz do mundo. Não foi isso que Jesus falou? Vocês deverão ser sal da terra e luz
E se o sal perder o seu sabor, não serve para nada, a não ser pisado e ser jogado fora. O sal deve dar sabor. A luz ilumina. Então o cristão, a igreja, eu, você, todos nós que aqui estamos, os que em casa nos acompanham, esta é a missão que Deus, através da sua igreja, deu a cada um de nós. Cada um no seu estado, cada um na sua vocação. O padre como padre, o religioso como religioso, religiosa, consagrado, o leigo como leigo, quem é casado através do seu testemunho, da sua vida familiar, da vida conjugal, aquele que se dedica a Deus, enfim, nas diferentes vocações que Deus confiou, os diferentes dons e ministérios que estão a serviço de Deus e da igreja para evangelizar o mundo. E se outrora os apóstolos enfrentaram dificuldades, hoje também nós encontramos, né? Não são as mesmas de 2000 anos atrás, e nem poderiam ser. O mundo é diferente, o mundo evolui, a igreja acompanha os sinais dos tempos. A igreja de 30 anos atrás não é mais a mesma de hoje. O padre que veio dar o curso aqui lembrou muito, né? Há 30, 40 anos atrás a gente evangelizava de um jeito que hoje já não dá mais. Então a igreja vai se renovando, ela vai acompanhando os sinais dos tempos, também as suas dificuldades. Talvez evangelizar muitos anos atrás fosse um pouco mais fácil, hoje não é mais nem tanto, temos que encontrar novos métodos. A palavra de Deus é sempre a mesma, é a única verdade, a verdade não mudou, continua a mesma, mas o mundo, o contexto em que vivemos, as pessoas mudaram. A verdade é sempre a mesma, vai ser, eu vou passar, vocês vão passar, mas vai ser sempre a mesma. Mas as gerações que virão serão outras. A gente não costuma falar de comparar, né, que é um erro, né, mas a gente compara, porque a geração nossa era uma, a gente não fala isso? A geração de hoje é verdade, a nossa era uma, não. A de hoje é outra, e daqui uns anos virá outra, e essa geração de hoje vão também ter esse critério. A minha geração é assim. A igreja precisa acompanhar os sinais do tempo. É fácil? Não, não é fácil. A igreja nunca disse que é e nunca disse que vai ser, mas Jesus disse: perseverança, estarei convosco. Confiança, tenha fé em mim. Estarei convosco todos os dias da minha vida, até o final dos tempos. Então, perseverança, fé, entusiasmo, não desanime. Mesmo que as pessoas vos rejeitem, continue anunciando, lance a semente, não desanime. Esta é a missão, encontrar jeito, modo, metodologias, maneiras, talvez, de dialogar com o mundo de hoje. Talvez essas ferramentas a gente precisa encontrar a melhor maneira, o melhor jeito, o melhor modo de fazer com que a palavra de Deus chegue ao coração das pessoas no mundo de hoje. Um mundo fechado, complicado, onde está centrado na pessoa humana e não na pessoa de Cristo. Pode ver que a referência hoje é assim, eu sou a referência, é a pessoa humana, não é a pessoa de Cristo. É o contrário. Toda a nossa fé está baseada numa pessoa, naquela. Ele. Nem sempre é assim que nós vivemos, né? Muitas vezes a gente quer ser a referência de nós mesmos. Então é com esse mundo que nós dialogamos. É fácil? Não, não é fácil. É muito difícil. Mas é nesse mundo que nós precisamos, com muito amor, com humildade, confiando na graça de Deus, e que Ele nos dê a sabedoria e o discernimento necessário para que possamos fazer com que a palavra de Deus
continue chegando nos corações endurecidos do mundo que nós vivemos. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos fortaleça, para que a gente persevere como os grandes santos e santas. E hoje temos o testemunho do santo que estamos celebrando e tantos outros santos e santas da nossa amada e querida Igreja Católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.